Cristo, quando foi escolher os seus discípulos, qual foi o critério por ele adotado? Ele escolheu os mais inteligentes? Os doutos? Os mais estudados? Não. Ele escolheu pessoas simples, pessoas que não estavam abarrotadas com um excesso de cultura. Porque o excesso de cultura, ele acaba soterrando o ser humano. Ele enche a sua mente em demasia e o espírito não flui por causa disso. O espírito acaba sendo sufocado. E assim o indivíduo não consegue ouvir a sua própria intuição, a sua voz interior, que é aquilo que ele necessita para ter uma ligação com o mundo espiritual. A ligação do ser humano com o mundo espiritual, ela não se dá intelectualmente, ela se dá espiritualmente. Então, um excesso de cultura, por mais que se fale da cultura hoje, também é algo prejudicial, em certo sentido. Não adianta de nada o camarada ler todos os livros que ele quiser, encher a sua cabeça com conteúdos literários, se ele tem o seu coração vazio, se ele tem o seu espírito bloqueado, se ele tem milhares de ideias em sua mente que, por sua vez, anulam a sua espiritualidade. Então esse é um problema vivenciado hoje. Se fala tanto da ciência, se fala tanto da filosofia, né? A moda hoje é ser filósofo, é ler livros de filosofia, dominar a filosofia. Sim, isso é importante, isso é importante. Conhecimentos maravilhosos se tira da filosofia, mas isso por si só não é o suficiente para constituirmos seres humanos conscientes, porque mesmo os mais letrados podem ser inconscientes, ignorantes diante da vida. Porque nós temos pessoas altamente letradas que leram muito, mas diante das necessidades da vida são completamente ignorantes, não conseguem resolver os seus próprios problemas. Muitas pessoas dominam autores, muitas pessoas dominam inúmeros autores, mas não conseguem se dominar a si mesmas, essas pessoas. Nós observamos isso. Indivíduos letrados, mas desequilibrados. Indivíduos letrados, mas desequilibrados. Basta dar uma observada nas redes sociais que nós observamos esse desequilíbrio humano hoje, que é generalizado. Esse desequilíbrio, ele pode ser observado entre os ignorantes e entre os sábios de hoje, porque até os sábios de hoje são desequilibrados, lhes falta a serenidade, a humildade, a lucidez, o autocontrole, né? Se a pessoa não se controla a si mesma, se ela não consegue controlar os seus impulsos imediatos, a sua fúria, a sua raiva, em alguns momentos, do que vale todo o conhecimento se a pessoa não consegue dominar as questões básicas, né, da filosofia pessoal, né? Falemos de uma filosofia pessoal, o autoconhecimento, o aprofundamento em si mesmo. Né? Isso é necessário porque os livros por si só, eles não fazem um grande ser humano se ele não promover em contrapartida ou paralelamente o trabalho interior, né? Se ele não se aprofundar em si mesmo, se ele não alcançar uma serenidade, uma calma, uma lucidez, né? Faltam hoje pessoas lúcidas, né? São poucas as pessoas lúcidas nesse mundo. E por isso é tão difícil encontrar a solução para os problemas humanos, porque as soluções elas são enxergadas por pessoas lúcidas, por pessoas humildes, por pessoas simples muitas vezes. E como eu disse no começo do vídeo,
Jesus não recrutou os doutores da lei na sua época, os sábios, mas as pessoas simples, aquelas que tinham algo a aprender e que tinham a pureza de coração, a disposição para o aprendizado. Porque de nada adianta ter ideias pré-concebidas em sua mente e absorver apenas aquilo que a pessoa quer, segundo a sua visão, sem promover uma libertação espiritual dentro de si. Ou, em detrimento disso, promover um aprisionamento espiritual cada vez maior, porque uma mente cheia demais, ela aprisiona o ser humano. Nós temos hoje um excesso de conhecimento, né? Só que a verdade é muito simples. A sabedoria da vida é muito simples. O conhecimento é complexo. O conhecimento é muito complexo, porque ele é formado por ideias que muitas vezes, ou na maior parte dos casos, não tem clareza, não tem simplicidade. E onde não existe simplicidade, também não existe verdade. Existem sofismas, existe a confusão, existe o caos, mas não a simplicidade que é sinônima da verdade. A simplicidade e a verdade caminham de mãos dadas. Caminham de mãos dadas. E isso falta hoje. Nós temos muita ciência, nós temos muita filosofia, nós temos muito conhecimento, mas tudo isso também não está resolvendo os nossos problemas, porque falta aquela simplicidade de coração, falta aquele nascer de novo que Cristo falou. Cristo disse isso para Nicodemos, que era um doutor da lei, pessoa muito inteligente na época, e Nicodemos disse: tá, mas como é que eu vou nascer de novo? Não tem como eu voltar para o ventre da minha mãe. E Jesus, eu acho que deve ter até batido na cabeça assim, né, e pensado: nossa, como é que pode? E Jesus disse para ele: puxa, você é um sábio aqui entre os judeus e não sabe dessas coisas simples? O que é o nascer de novo? O que é o nascer de novo? É desprender-se das ideias pré-concebidas e ouvir o que está no Espírito, porque somente o Espírito que contém a espiritualidade, não o intelecto. O intelecto, ele é apenas um instrumento do Espírito, quando o Espírito está desperto. Do contrário, o intelecto ele é conduzido pelo mundo, pelas ideias do mundo, pelas filosofias, pelas teorias, pelas escolas de pensamento, pelas ideologias políticas. Então, as pessoas hoje são zumbis, em sua maioria, porque não pensam por si mesmas, porque não ouvem o seu próprio espírito. O que personifica um zumbi? Não ouvir o seu espírito. Ser prisioneiro das suas próprias ideias, de escolas de pensamento, de escolas de filosofia, e seja o que for, tudo isso é importante sim, pode fazer parte da vida do ser humano, não há problema algum, mas não pode ocorrer um anulamento, né, do espírito em detrimento disso. Porque espiritualmente as pessoas encontram-se anuladas, em sua maioria esmagadora. Por mais que elas tenham religiões, que elas participem de cultos, porque tudo isso ainda é demasiadamente mental e muito pouco espiritual. As pessoas precisam renascer internamente, de forma simples, singela. Precisam redescobrir a sua originalidade. Somente isso é que pode constituir seres humanos de fato. Do contrário, nós temos apenas zumbis. Zumbis de esquerda ou zumbis de direita, né? Porque ser de direita não significa que o indivíduo é consciente, né? Que ele é consciente, que ele se conhece, que ele é alguém desperto. Ele apenas pode ser de uma linhagem diferente. Mas no fundo pode ser tão atrofiado espiritualmente do que um cara de esquerda. Não muda muito. A única diferença é que o cara vai estar seguindo
uma ideologia diferente, mas que é aprisionadora também, porque sem espiritualidade não existe libertação. E assim o grande ensinamento que Cristo nos deu é realmente que a sabedoria está na simplicidade, né? Nós precisamos buscar pelo máximo da simplicidade. Não basta apenas ler livros, entulhar a sua mente com teorias. Se o ser humano tem um coração pesado, um coração soterrado, um espírito sobrecarregado, que já não pode ser ouvido. Porque eu vejo que as pessoas, em sua grande maioria, em sua maioria esmagadora, estão realmente soterradas espiritualmente. Existe um esmagamento dentro das pessoas. Toda essa busca pelo conhecimento não passa, na verdade, de um desespero, de uma tentativa de libertação. Só que a libertação não está nos livros. A libertação está no espírito de cada um. É quando o espírito desperta dentro do ser humano que ele magneticamente se reconecta ao mundo espiritual e recebe deles, né, recebe dele, do mundo espiritual, os fluidos necessários para ser alguém com uma vontade forte, né, com uma personalidade, com autoestima elevada, com vontade de viver, porque eu observo que falta vontade de viver nas pessoas, né? As pessoas apenas seguem outras pessoas, mas não fazem o seu trabalho interior, não se desenvolvem a si mesmas. É preciso se desenvolver a si mesmo, é preciso fazer aquilo que Cristo disse, nascer de novo e se religar ao mundo espiritual, à verdade de Deus. Isso é muito mais um trabalho interior do que um estudo propriamente dito. É preciso estudar-se a si mesmo para se descobrir, para que o espírito renasça e possa reencontrar as verdades de Deus. Tudo isso está dentro de cada um. Tudo isso está dentro de cada um, como um tesouro enterrado. É a parábola que Cristo falou, né, do servo que enterrou o talento. Os seres humanos enterraram o seu talento. O que é o talento? O talento é a semente espiritual, o seu espírito. O espírito ele foi enterrado ou pela sensualidade ou pelo excesso de cultura que soterra a vida espiritual. Então busquemos a cultura, sim, mas não apenas a cultura, porque a cultura sem espiritualidade também não nos leva a lugar algum. Então hoje se fala tanto de ciência e filosofia, só que isso também não está resolvendo os problemas do ser humano, porque ele precisa fazer o mais importante dentro de si mesmo, o trabalho interior. Isso não é relativismo, isso não é subjetivismo, mas isso é autoconhecimento. O ser humano precisa se desenvolver e seguir a Deus, né? E não pessoas propriamente. Eu vejo assim que o ser humano hoje ele segue seres humanos, né? É importante ouvi-los, é importante tirar aprendizados de outros seres humanos, mas o mais importante é praticar a verdadeira religiosidade dentro de si e renascer espiritualmente, de forma simples e singela, como Cristo ensinou, de forma simples e singela. Porque nós não precisamos de todas essas teorias complicadas, essas teorias confusas. Tudo isso apenas complica nossa vida. Isso não nos ajuda a viver de forma melhor. Do que nos vale o conhecimento se não nos permite viver de forma melhor? O conhecimento apenas como forma de vaidade? O conhecimento apenas como forma de vaidade? Para engrandecer o ego do ser humano? Tudo isso não serve de nada. Tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. E as pessoas correm atrás do vento.
As pessoas correm atrás de modismos, de tendências, correm atrás de outras pessoas, mas negligenciam o mais importante, que é o trabalho interior e a busca pela simplicidade, como Cristo o disse. Eu acredito que nas palavras de Cristo está a essência do desenvolvimento espiritual. Não no cristianismo, não nesse cristianismo, mas nas palavras de Cristo. Porque eu procuro seguir, eu procuro seguir as palavras de Cristo, mas não esse cristianismo, porque há uma grande diferença entre essas duas coisas. Certo, gente? Obrigado pela atenção, uma ótima semana para todos, um forte abraço e até a próxima. Valeu!